Mano, se eu te falar que eu descobri uma forma de mostrar como um ovo pode nos ajudar a frear o novo coronavírus. 3, 2, 1, foi! Eu sou o Vini Marangon, esse vídeo aqui é um desafio que eu e o Mitri Superlento estamos lançando baseado num desafio da NASA. Então fica aqui até o final que a gente vai lançar um desafio parecido lá no nosso Instagram para você nos marcar e participar também. Esse desafio consiste basicamente em você soltar um ovo de uma certa altura e ele tem que cair no chão intacto, sem nem rachar a sua casca. Você ia conseguir cumprir esse desafio? Todo mundo sabe que deixar um ovo cair de uma certa altura faz uma bagunça danada, mesmo que não seja tão alto. Isso acontece porque o ovo é acelerado com a gravidade e chega ao chão com uma certa velocidade. Ele tem o que chamamos na física de uma certa quantidade de movimento ao chegar ao chão. Quando ele finalmente toca o chão, o ovo começa a receber uma força no sentido contrário, que faz com que ele seja freado num determinado intervalo de tempo e se espatife todo. Por mais que pareça estranho, o ovo está recebendo nesse instante o que chamamos de impulso contrário ao seu movimento. O impulso necessário para frear o ovo nesse caso, e eu vou falar aqui impulso como sendo uma força que o ovo sofre no tempo, tem que ter o mesmo valor da sua quantidade de movimento ao chegar no chão. O negócio é que qualquer corpo, no caso esse ovo, ele tem um valor máximo de força que ele consegue suportar sem se quebrar. Se a força que ele receber para freá-lo for maior que esse valor, então... Para que o ovo não quebre ao cair de qualquer altura, a gente pode tentar mexer então tanto na sua velocidade ao atingir o chão, quanto amortecendo a sua queda. Nesse desafio eu optei por fazer uma coisa que mexe nesses dois parâmetros. Mas será que só um pouco de pipoca já é suficiente para salvar o ovo? Quando o ovo cai direto no chão ou em qualquer superfície dura... Opa, pera aí que essa imagem super câmera lenta do ovo se estraçalhando todo bonitão, você vai conferir lá no O Super Lento. Aqui eu vou explicar tudo o que está acontecendo com o ovo nos mínimos detalhes. Quando o ovo cai direto no chão ou em qualquer superfície dura, assim que ele encosta nessa superfície, ele começa a receber uma força muito grande para freá-lo num intervalo de tempo muito curto. Se a gente fizer uma análise do que está acontecendo em um gráfico da força recebida pelo ovo à medida que o tempo passa, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Então, para salvar o ovo, eu resolvi fazer uma caminha de pipocas. Jogando mais ou menos da mesma altura que eu soltei o ovo direto no prato, que ele acabou se quebrando com facilidade, bem, o ovo ficou intacto. Mas eu não me contentei em soltar o ovo de uma altura tão baixa e resolvi subir na caixa d'água do prédio. A ideia é que soltando o ovo de uma altura de pelo menos uns 5 metros, daria para ter certeza que uma simples caminha de pipocas já é suficiente para ele não quebrar. E será que isso funcionou? 3, 2, 1... foi! 3, 2, 1, foi! Ah, agora é a hora da verdade. A verdade é que o ovo sobreviveu sem nenhum arranhão. Caso ainda reste dúvida, já que esse vídeo foi cortado para não ficar tão longo, eu vou disponibilizar o vídeo sem cortes aqui na descrição para quem quiser conferir. O lance é que, caindo com uma caminha de pipocas por baixo, as pipocas absorvem parte do impacto e fazem com que a força recebida pelo ovo seja espalhada ao longo do tempo. Então a força máxima que o ovo recebe acaba sendo menor que a necessária para ele quebrar. O nosso gráfico ficaria mais ou menos assim. E esse gráfico, do jeito que ficou, pode ser um pouco familiar para você durante a pandemia do coronavírus. Na moral que ele é igualzinho ao gráfico que está circulando, falando que a gente precisa achatar a curva de contágio. Na verdade, a gente só troca o eixo da força sofrida pelo ovo por número de pessoas contagiadas e a escala do tempo muda um pouco, mas na prática é a mesma coisa. E aí, nesse caso, a força máxima que o ovo consegue suportar sem se quebrar pode ser comparada com a capacidade do nosso sistema de saúde. E é claro que em qualquer situação, a gente sempre vai querer que o nosso sistema de saúde consiga comportar todas as pessoas, né não? Aqui no Brasil, talvez a gente esteja mais no meio termo, entre o pior e o melhor cenário. E mesmo com as políticas de isolamento que a gente está adotando e amortecendo um pouquinho esse contágio, talvez nossos hospitais sofram bastante ainda. No caso do novo coronavírus, a melhor forma que temos ainda
para amortecer essa curva de contágio é com o distanciamento social, isso de acordo com a OMS e inúmeros artigos científicos que eu vou deixar linkados aqui na descrição. Mas de toda forma, ainda bem que temos as redes sociais hoje em dia para poder fazer uma videochamada com a crush, ligar para seus amigos, fazer um joguinho online ali, pá, né, que trem todo. É bom manter esse contato social mesmo que à distância. E para entender melhor o que é achatar essa curva com distanciamento social, eu peguei o exemplo aqui de 3 países lá no norte da Europa. Esses 3 países ficam muito próximos, eu tô falando da Dinamarca, da Noruega e da Suécia. Eles têm um clima bem parecido, uma condição socioeconômica bem parecida também, e apenas um deles demorou mais a adotar as políticas de distanciamento social. Se você apostou na Suécia, você tá certíssimo. Enfim, acabam surgindo algumas propostas de isolamento, muitas vezes sem base científica, alegando que a gente não pode parar totalmente e tal, mas para que algumas delas chegassem próximas de serem pelo menos plausíveis, a gente deveria estar testando em massa a população para ter uma real noção de em qual patamar em relação à doença nós estamos. E spoiler, o Brasil não está testando tanto assim. Então é melhor a gente ficar em alerta antes e adotar as medidas recomendadas pela ciência do que pagar para ver e acabar colhendo os efeitos negativos lá no futuro, né não? Mandar as pessoas de volta para uma vida normal, sem saber quem está contaminado e quantas pessoas estão contaminadas, seria como dar um tiro no escuro, fazendo com que o vírus pudesse voltar a circular muito rapidamente. E aí você poderia ser contaminado, várias pessoas ao seu redor poderiam ser contaminadas. Sem as medidas mais rígidas de distanciamento social, seria como o caso do ovo caindo numa superfície dura, sofrendo um impacto muito grande num intervalo bem pequeno de tempo. Só que no caso do nosso sistema de saúde, a gente não teria um ovo quebrando. A gente teria várias pessoas precisando de atendimento, muitas vezes sem ter leitos, sem ter médicos para atendê-las. E aí essas pessoas teriam que ficar em casa sofrendo de todo jeito, podendo inclusive acabar morrendo em casa sem ter quem as atenda. Já com o melhor caso de distanciamento social, esse impacto no sistema de saúde seria diluído no tempo, fazendo com que todo mundo pudesse ser atendido, aumentando assim ainda mais sua chance de sobreviver a essa doença. Mas sabe o que mais que é doido pra caramba? Não é só com essa comparação que eu fiz dos ovos com o sistema de saúde que dá pra mostrar como frear o coronavírus. Os ovos, inclusive, são uma forma de produzir inúmeras, bilhões de doses de vacina numa década para imunizar as pessoas contra diversas doenças. As vacinas tríplice e tetravirais, assim como a vacina para febre amarela e para gripe, são feitas com ovos. Essas vacinas têm um processo bem elaborado para serem feitas e pode demorar pelo menos aí 1 ano e meio para serem produzidas. E são uma das melhores formas que a gente tem para atenuar o poder dos vírus até que a gente possa finalmente injetar eles na gente. E aí o nosso corpo vai criar um mecanismo de defesa contra esse vírus. E não só criar um mecanismo de defesa, vai criar uma memória contra ele. Então quando um vírus chegar lá fortão, mesmo que não seja atenuado, o nosso sistema já vai ter ele na memória e vai saber como atacar e como defender contra ele. É assim que a gente cria memória imunológica no nosso sistema defensivo. Só lembrando que por terem proteínas dos ovos, muitas pessoas que são alérgicas a ovos não podem tomar essas vacinas. De acordo com a Fiocruz, é importante consultar o médico, pois só ele pode definir se há contraindicação à vacina. As pessoas com reações alérgicas a qualquer vacina devem ser encaminhadas para um centro de imunobiológicos especiais para avaliação. De toda forma, é importante a gente saber isso, porque mesmo que algumas pessoas não possam tomar por serem alérgicas, a gente deveria tomar, inclusive para proteger essas que não podem. A gente faria uma barreira contra a doença para essas pessoas, protegendo as pessoas mais vulneráveis. Mas enquanto isso, a gente não tem ainda uma vacina para o novo coronavírus, por ser um vírus novo de um surto recente. De toda forma, existem inúmeras vacinas sendo produzidas para essa doença, mas até que elas sejam produzidas, testadas com eficácia garantida, pode demorar um pouquinho. Então, ainda o que nós temos de melhor para combater o coronavírus é o distanciamento social. E aí a gente segue ligado nas notícias para ver se tem alguma novidade positiva para a gente poder voltar à nossa vida normal o quanto antes, né não? E que esse vídeo aqui sirva de alerta, porque mesmo que esse período de distanciamento social agora acabe, é possível que lá no futuro a gente tenha que intercalar com liberar a população e outros períodos de isolamento, enquanto a gente não controla a doença 100%. E seria muito bom que toda a população, numa atitude cidadã conjunta, pudesse colaborar. Então, se você puder, nos ajude a frear o coronavírus e fique em casa. Mas se sua atividade não te permite ficar em casa, se tiver que sair na rua, use máscara sempre. E esse é um período que levantam várias dúvidas sobre até quando ou como vão rolar esses períodos de distanciamento social. Para isso eu recomendo o vídeo do Olá Ciência sobre o assunto, porque lá eles destrincham os principais artigos científicos sobre o tema, nos tirando todas as dúvidas.
E se você quiser mais material de qualidade e credibilidade sobre o assunto, recomendo os canais do selo Science Vlogs Brasil. De toda forma, queria deixar registrado o meu agradecimento a todos os profissionais que não podem ficar em casa, e em especial aos médicos que estão na linha de frente contra o coronavírus. No que eu puder colaborar, estarei colaborando e ficarei em casa por vocês. E bom, por falar em colaborar, eu e o Mitri Superlento estamos lançando um desafio nos nossos perfis do Instagram para divulgar uma campanha para arrecadar grana para 3 instituições que estão lutando contra o coronavírus. E para você participar dessa campanha, para doar, você pode acessar o link que vai estar aqui fixado no primeiro comentário do YouTube e também nas nossas bios do Instagram. Toda a grana arrecadada será dividida entre essas 3 instituições. E bom, se você quiser também ajudar a divulgar essa campanha, é só realizar o desafio nos stories do Insta, marcando eu e o Mitri e marcando mais 3 amigos para realizar com vocês. E o desafio é bem simples, basta você pegar uma frigideira com um ovo, jogar o ovo para cima e pegar com a frigideira com o ovo intacto. Tem tudo a ver com o que eu falei aqui no vídeo. E a ideia é fazer justamente uma frigideira para, caso o ovo rache ou quebre todo, é só você fazer um omelete, um ovo mexido gostosão, que aí vai evitar desperdício de comida, e desperdício nesse momento é a última coisa que nós queremos, né não? Então vamos juntos aí nessa luta contra o coronavírus para todo mundo sair dessa o quanto antes. Valeu e até a próxima.